Bem-vindos, pessoal, à nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade com a segunda lei da termodinâmica. Na última aula, você deve se lembrar que a gente viu um conceito bastante importante do que seriam processos reversíveis e mencionamos também exemplos de processos irreversíveis. Agora, a gente vai estar trazendo aí para você os dois enunciados da segunda lei. Um enunciado é o enunciado de Kelvin-Planck e o outro enunciado é o enunciado de Clausius, tá certo? Então vamos entendê-los aí. Pelo enunciado de Kelvin-Planck, é impossível você ter uma máquina térmica que apenas receba calor e que essa máquina térmica seja capaz de converter totalmente aquele calor em trabalho, sem haver um outro fluxo aqui de calor. Quer dizer, imagine que entrou 100 joules na forma de calor e sai aqui 100 joules na forma de trabalho. Isso é impossível pela segunda lei da termodinâmica e é um enunciado proposto pelos trabalhos de Kelvin e Planck, tá ok? Isso é totalmente impossível. Um outro enunciado é o enunciado de Clausius, que nos diz que é impossível o calor fluir de maneira reversível, né, de maneira natural, a partir de um reservatório em baixa temperatura para um reservatório em alta temperatura, sem nenhum tipo de fornecimento de trabalho externo. Isso aqui é comparado a dizer que você tem uma geladeira perpétua, que você não precisa ligar na tomada, né? Ele absorve calor de baixa temperatura e rejeita esse calor a alta temperatura sem nenhum tipo de fornecimento de energia, né? Então isso é totalmente impossível. Quando a gente fala que é impossível, a gente quer dizer que tanto faz, não importa quão bons e quão altamente tecnológicos sejam esses motores empregados em ambos os enunciados, não importa. É impossível você resumir o sistema a uma condição tal que QH seja convertido totalmente em trabalho e que QL seja bombeado a alta temperatura sem nenhuma realização de trabalho adicional, ou seja, 100 joules absorvidos de baixa temperatura, ser descartado 100 joules a alta temperatura, sem nenhum fornecimento de energia para esse motor. São os dois enunciados da segunda lei. E eu quero agora comentar com você uma coisa. Em geral, na ciência, quando nós temos enunciados, a gente trata de enunciados positivos. Então, enunciado positivo é aquele enunciado que você consegue testá-lo, tá certo? Então, por exemplo, um enunciado positivo sobre a lei da gravidade. Então você pode testar que o Conan e o Hooke está aí dando um lembrete para você. Você pode testar a gravidade, se de fato ela sempre vai funcionar ou não. Então você testa aquilo que foi dito de maneira positiva. Então foi dito que existe uma lei da gravidade. Então você testa ela ou você desmente ela. Então ela resistiu a todos os testes possíveis e permanece a lei da gravidade. Então, pessoal, aqui a gente tem enunciados negativos. É um dos poucos casos na ciência em que foi admitido enunciados negativos. Porque um enunciado negativo é muito difícil de você testar. Por quê? Porque você teria que testar todas as milhares de possibilidades que existem para você verificar se em nenhuma delas, de fato, aquele enunciado vai ser quebrado. Ou em contrapartida, que no enunciado positivo existe uma lei da gravidade. Você simplesmente testa a lei da gravidade. Agora, quando você fala isto é impossível, puxa, aí você abre aí um baita ponto de interrogação na comunidade científica de que, bom, como ele disse que aquilo é impossível, então vamos testar aquilo em todas as condições possíveis para ver se de fato é impossível. Então isso é uma coisa rara, porém, no caso da segunda lei, esse tipo de enunciado foi o mais conveniente, os dois enunciados, o enunciado de Kelvin-Planck e o enunciado de Clausius aí, tá? Mas, intuitivamente falando, é bem tranquilo de você perceber que isso é uma coisa impossível, tanto um quanto o outro.
Eles foram de fato investigados, né? Isso não ficou só no papel, e ao longo de séculos isso tem aí se demonstrado uma verdade incontestável, tá? Por isso que chama de segunda lei da termodinâmica, né? Então, avançando um pouquinho mais, a gente vai mostrar dois pontos aqui bastante importantes, tá? Então a gente vai mostrar primeiro que a violação do enunciado de Clausius implica na violação do enunciado de Kelvin Planck. Então, qual é o enunciado de Clausius? O enunciado de Clausius é aquele que nos diz que é impossível, né, você absorver calor sem nenhuma realização de trabalho e rejeitar esse calor em alta temperatura. E lembrando que esse aqui é o de Planck, então vamos olhar. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos aqui a fronteira do sistema, essa linha tracejada, e nós temos aqui um reservatório a alta temperatura fora da fronteira do sistema, e funciona assim, né, esse caso hipotético aqui. A gente tem um motor aqui que absorve calor QL a baixa temperatura e descarta esse calor QL a alta temperatura. Então, é a violação do enunciado de Clausius. Isso aqui a gente já viu, conforme Clausius nos diz, que é impossível. Agora, será que ele implica na violação do enunciado de Kelvin Planck? Sim, porque dá uma olhada só, olha. Como é que esse sistema aqui está querendo gerar trabalho? O cara imaginou aqui que ele vai absorver calor de um armazém, de um reservatório de baixa temperatura que está dentro da caixa preta, ou seja, dentro da fronteira do sistema. Ele tem um reservatório a baixa temperatura. Ele imagina que por esse motor aqui que ele criou, ele vai absorver QL e descarregar QL a uma temperatura externa, aqui a um reservatório externo à fronteira do sistema. E um outro motor vai absorver QH da alta temperatura e vai gerar trabalho QH menos QL, tá certo? Olhando apenas esse circuito aqui, você não teria uma violação de Kelvin Planck. Então, você não teve uma violação do Kelvin Planck porque entrou QH, perdeu QL e saiu W igual QH menos QL como um trabalho realizado na fronteira do sistema. Porém, se você observar, olha que engraçado isso daqui. Se você imaginar que isso daqui agora é uma caixa preta, você então olha o seguinte. Você tem QH sendo absorvido do reservatório a alta temperatura e trabalho sendo realizado na ponta de um eixo na fronteira do sistema. E isso vai direto contra o enunciado de Kelvin Planck, que nos diz que isso é impossível, tá certo? Então, se você imaginar que essa caixa aqui tracejada é o nosso motor lá, ele estaria recebendo QH e gerando trabalho. Aí você vai falar, não, mas olha, ele está pegando QL e descarregando QL. Bom, primeiro que isso já é uma violação do enunciado de Clausius, esse QL aqui acaba sendo cancelado com esse QL, e no fundo o que você tem é QH sendo absorvido e gerando trabalho na ponta de um eixo aqui, o que é impossível também. Então, olhando o sistema como um todo, você sim tem a violação do Kelvin Planck a partir da violação do enunciado de Clausius, tá ok? E o outro exemplo aqui que a gente traz, bastante conveniente, é de um moto perpétuo de segunda espécie. O que seria um moto perpétuo? O moto perpétuo ele pode ser de primeira espécie ou segunda espécie. Quando a gente diz que o moto perpétuo é de primeira espécie, ele é um moto perpétuo que viola a primeira lei da termodinâmica, por isso primeira espécie. Então, o que seria um motor que viola a primeira lei da termodinâmica? Um motor que cria energia de maneira livre, ou seja, ele cria energia sem uma fonte, e aí ele continua funcionando para sempre, né? Então, ou ele também poderia criar massa. Um sistema que criasse matéria a partir do nada também é uma violação da primeira lei, e constituiria um moto perpétuo. Por exemplo, você poderia construir um moto perpétuo a partir da criação
de matéria a partir do nada ou a partir da criação de energia a partir do nada. Nesse ponto, eu chamo a sua atenção, você que está estudando, olha, toma cuidado, não invista muito a sua curiosidade e seu tempo em querer construir motores do tipo moto perpétuo. São cheios aí de exemplos na internet, no YouTube mesmo. Você tem um monte de gente mostrando uma série de motores aí que funcionariam para sempre e que existe toda uma teoria da conspiração que os donos do petróleo, as empresas de geração de energia caçam esses caras que criam esses motores mirabolantes, porque senão eles acabariam com toda a cadeia produtiva de energia, né? O pessoal não entra nessa, isso é uma perda de tempo, isso é violação de primeira e segunda lei da termodinâmica, conforme a gente vai mostrar daqui a pouco, um moto perpétuo de segunda espécie. Olha, preste atenção, em geral, quando você estiver vendo isso no YouTube, ou mesmo presencialmente, sempre tem esses motores, esses moto perpétuos, eles sempre têm uma jogadinha, eles sempre têm uma fonte de energia muito bem escondida, muito bem acoplada ali com os mecanismos do dispositivo, que acaba te enganando, acaba levando você a acreditar que aquilo funciona, seja motores construídos com água, motores que ferem ali o princípio de Bernoulli, motores que quando eu falo isso é relativo àquelas bombas d'água que simplesmente não param de bombear água a partir da diferença de altura entre dois reservatórios, motores magnéticos que girariam para sempre. Olha, tem tantas variantes, todas elas acabam então quando o dito inventor, o dito criador do moto perpétuo, ele acaba escondendo ali uma pequena trapaça. Então vale lembrar, pessoal, que inclusive em 2006 teve um momento fatídico aí, né, no mundo tecnológico. Teve uma empresa irlandesa que ela havia dito que ela tinha criado sim um moto perpétuo, ferindo um moto perpétuo tipo primeira lei, primeira espécie, né? E foi interessante que eles conseguiram um marketing tão bem feito que eles conseguiram até a reserva de uma das principais salas do Museu do Louvre para fazer a demonstração do moto perpétuo deles, tá? E eles, inclusive, a comunidade científica teve um alvoroço, porque mostraram vídeos muito bem feitos e levava até a crer que aquilo funcionava. Então elegeram um júri de cientistas altamente renomados de universidades importantes pelo mundo para ir lá checar se aquilo de fato era uma verdade ou não, porque isso simplesmente implicaria em jogar por terra a primeira lei da termodinâmica que você já aprendeu aqui no nosso curso. E olha, passaram-se 3 anos, essa empresa ficou, primeiro que ela reservou uma sala do Museu do Louvre, não se apresentou no dia marcado. Eu lembro que eles iam transmitir ao vivo pela internet em 2006, 2007 esse evento, né? Eu lembro que eu estava trabalhando e eu fiquei lá olhando o tempo todo a internet para ver se eles iam aparecer. Tinha uma câmera que ia disponibilizar para o mundo a demonstração. Eles falharam em todas as datas marcadas, eles não compareceram simplesmente. E foi curioso que eles conseguiram aparecer pelo menos, né? Acho que se isso foi uma jogada de marketing, deu certo. Então durante algum tempo eles conseguiram se manter ali vendendo, até o Conan ficou bravo agora, né? Se vendendo ali kits magnéticos, kits didáticos magnéticos, né? Chamou a atenção, conseguiu isso, mas pelo que deu para ver ali, o público acabou não gostando muito da forma como a empresa apareceu. E até onde eu sei, recentemente ela acabou sendo colocada à venda, liquidada, enfim, né? Olha, o que eu estou contando isso é para você simplesmente não acreditar. Em geral, os meus alunos, quando começam a estudar comigo, alguns me procuram no final da aula, todo entusiasmados, dizendo que, olha, cheguei no moto perpétuo, tenho uma ideia de um moto perpétuo, eu acho que essa lei não é verdade. Olha, pessoal, essa lei é uma lei bem fundamentada. Eu sei que intuitivamente às vezes a gente acha que dá para fazer, mas no fundo você vai acabar sempre barrando com um dos dois enunciados aí. Ou você vai tentar montar um moto perpétuo de primeira espécie ou de segundo. Esse daqui
seria um moto perpétuo de segunda espécie, e um moto perpétuo de segunda espécie consiste de um motor que ele absorveria energia livre, por exemplo, da temperatura do ar ambiente, a temperatura do mar, temperatura de alguma fonte, ele absorveria a baixa temperatura e geraria trabalho. Tá? Então vamos ver como é que funciona aí um dito motor, um moto perpétuo de segunda espécie. Né? Você tem então aqui a fronteira do sistema, você teria um reservatório a baixa temperatura que seria a fonte de energia para esse sistema. Então você teria aqui um motor que absorveria calor QL e bombearia QH a alta temperatura. Até aqui nenhum problema porque está sendo fornecido W', que é uma energia para a bomba aqui de calor, tá certo? Então isso daqui seria na verdade um sistema de uma bomba de calor, muito parecido com o que a gente já viu até agora. Mas o problema vem no seguinte, ó, eu absorvi QL, rejeito QH a alta temperatura que está dentro da fronteira do sistema, QH é absorvido a partir desse motor aqui e é disponibilizado para fora W igual a QH. Então aqui a gente já tem o que? A violação do enunciado de Kelvin Planck, né? Onde é impossível ter 100% de calor absorvido e convertido 100% em trabalho. Então aqui já seria um problema, mas continuando o moto perpétuo hipotético aqui, de trabalho realizado aqui seria derivado uma fração desse trabalho chamado W', né, trabalho linha, que seria igual ao QH menos o QL absorvido. Então você teria um trabalho líquido para fazer funcionar aqui o bombeamento de calor da baixa temperatura para alta temperatura, a custo já inicialmente da violação, da infração do enunciado de Kelvin Planck, tá certo, pessoal? E você teria W líquido, que seria, no fundo, W líquido seria o W menos o W', então o W menos o W', lembrando que W' é QH menos QL, então você teria QH, que é W igual a QH, né, a violação do enunciado de Kelvin Planck, W igual a QH, menos W'. W' é igual a QH menos QL entre parênteses. QH menos QL, o QH vai passar para fora positivo, QH menos QH, e o menos com menos, QL vai ficar positivo. Então ficou QH menos QH, cancelou, zerou, mais QL, saiu QL. Então, tecnicamente, você teria QL sendo disponibilizado aqui na ponta do eixo para realização de trabalho na fronteira do sistema. Então veja você que, novamente, você cai numa violação do enunciado do próprio Kelvin Planck. Por quê? Primeiro, você violou internamente o enunciado de Kelvin Planck. Segundo, se você olhar isso como uma caixa preta, a fronteira do sistema como uma caixa preta, você tem energia na forma de calor sendo absorvido, QL, e nada mais nada menos do que QL sendo rejeitado. O que, segundo o trabalho, o enunciado de Kelvin Planck, é impossível você ter isso daqui. Então aquela caixa preta funcionaria dessa forma, QL absorvido, QL disponibilizado através aqui de um mecanismo ideal aqui, né? Então isso é impossível. Tá bom, pessoal? Então por hoje era só. Era isso que a gente queria conversar com vocês aí sobre os dois enunciados. Estudem bastante esse tópico, ele é importante. Você viu que o Kona aí está te chamando a atenção também, junto com a gente. Então compartilhe nossos vídeos, curta o nosso vídeo e estude bastante e nos ajude a difundir esse conhecimento de qualidade aí com seus colegas, tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau.